Oi, gente, bem-vindo ao nosso cantinho filosófico, onde a gente se encontra para evoluirmos juntos. Eu espero que aqui tu esteja crescendo comigo e a gente vai seguir aqui diariamente conversando. Hoje a gente vai falar daqueles momentos onde a gente acha que a nossa felicidade está em alguns prazeres momentâneos. A gente espera realmente a semana inteira por um final de semana agradável e eu não te culpo por isso. A gente realmente quer o nosso final de semana para descansar e isso é fantástico, a gente ter esses 2 dias e poder curtir às vezes com amigos, faz a gente renovar nossas energias. Mas tu já deve ter acompanhado que alguns finais de semana a gente começa a sexta-feira querendo comer alguma coisa agradável, comer uma coisa boa. A gente quer comer uma coisa boa. A gente prepara uma janta agradável. E aí, sábado, a gente quer fazer um almoço também bom, um almoço gostoso. E a gente vai lá e faz aquele almoço gostoso, come bastante, é bem bom. E aí, chega sábado de noite, a gente quer fazer uma janta boa também. Às vezes, sábado de tarde, a gente quer fazer um cafezão também. Um cafezão, curtir com os nossos familiares e tudo mais. E chega sábado de noite, a gente quer fazer uma janta, sair, vai num restaurante, quer comer bem. Domingo, tem aquele churrasco e a gente quer comer as melhores carnes, a gente quer fazer aquele churrascão, beber e tudo mais. E chega domingo, bate aquela consciência. Mas também a gente pode pensar que também bate a reflexão de que mesmo que a gente quisesse aproveitar aqueles últimos segundos do final de semana com alguma refeição boa, meio que enjoou essa busca pelaquela comida maravilhosa. E a gente sente que chega, né? Não dá mais. E aí a gente fica pensando, agora eu vou ter que esperar esse tempo inteiro, essa semana inteira, para comer uma coisa gostosa e viver de novo aquela sensação de esperar aquele momento para comer tudo aquilo. E isso acontece em outras situações também. Tu espera para beber com os teus amigos e aí tu começa a beber e num dia bem legal, bem divertido, no outro dia tu não quer nem ver mais bebida pela frente. E esses são os nossos prazeres da carne, vamos pensar assim, os nossos prazeres das sensações, que eles são ótimos, até quando a gente está um tempo sem utilizar, né, dessa forma, extrapolando, mas eles acabam cessando, eles perdem a graça. E como é que a gente vai levar uma vida esperando que esses prazeres nos completem, se eles perdem a graça? Se a gente pensar, é meio natural que a gente se sinta perdido quando a gente cai na reflexão de que esperar esses momentos é uma baita ilusão. Então, aonde poderia estar a nossa esperança de buscar prazeres? Eu sei que pensar em buscar prazeres às vezes nos parece muito coerente ou não parece coerente. Mas parece coerente quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, a gente só quer algum momento para descansar, algum momento para curtir, a gente acha que a gente merece, por que a gente trabalhou tanto, se eu não posso curtir, eu quero curtir. E aí a gente cai nos pensamentos de que a nossa escolha, a nossa opção é poder desfrutar de um momento que eu mereci. Então, refletindo um pouquinho mais sobre isso, como é que a gente poderia fazer com que essa busca se tornasse algo que não acaba, algo que eu não sature, algo que eu não fique empapuçado? Como é que isso poderia acontecer? E eu te dou uma reflexão. Será que se eu, ao invés de buscar esses prazeres assim, se eu buscasse o amor que eu vivencio com as pessoas nesses momentos? Se eu quisesse buscar o sentimento bom que eu tenho ao final do dia, quando eu vivo um dia que vale a pena viver. Se eu quisesse buscar o que tem de mais essencial das experiências que eu vivo. Se eu quisesse buscar conscientemente a relação que eu tenho com as pessoas, as coisas que eu deixo
de bom, a minha marca que eu deixo de bom nas pessoas ou em mim mesmo. Como a gente já falou nos outros vídeos, a gente tem internamente uma sensação de que a gente está no caminho certo quando as coisas estão em harmonia, quando a gente busca uma vida saudável, quando a gente busca ideias elevadas, a gente se sente mais no caminho e isso já é o suficiente para entendermos que existe um GPS interno nosso que nos eleva quando necessitamos. Eu sei que às vezes é difícil manter persistência num caminho elevado justamente porque ele é uma subida. Mas se ao final do dia a gente se sente orgulhoso de nós mesmos quando nos elevamos, quando sentimos que aquele dia realmente foi significativo, por que não buscar isso diariamente? Por que não abrimos nosso coração para esse tipo de atividade? Não como um compromisso, uma obrigação, mas como algo que tu realmente quer, de coração. Porque quando a gente se obriga a fazer alguma coisa que não é verdadeiramente a nossa intenção, a gente leva esse estigma da obrigação, da gente estar fazendo por ter que fazer, e a gente não entende de coração o porquê que a gente faz o que a gente faz. Quando a gente entende, é diferente. É diferente, por exemplo, se hoje eu simplesmente desrespeito uma regra de trânsito, ou eu respeito uma regra de trânsito porque tem um pardal ali. E eu respeito essa regra de trânsito porque eu não quero levar essa multa. Mas aí, de repente, num dia eu quase atropelo uma pessoa. E é num caminho, é num percurso ali onde eu tenho que ter mais cuidado justamente porque pessoas passam ali com frequência. E aí, depois desse dia, eu entendo, meu coração entende que é importante eu diminuir a velocidade ali, naquele percurso. Então, a partir desse momento, eu passei a diminuir a velocidade, a ter um comportamento mais elevado, mais preocupado com o outro, porque eu entendi no meu coração. Então, essa é a diferença dos comportamentos que a gente faz, porque o nosso coração entendeu que esse é o certo. Não dói mais. A gente não sofre, não é mais por obrigação. Quando a gente decide buscar o nosso caminho, buscar o nosso coração nas coisas, quando a gente decide que a nossa busca não é mais pelo prazer dos nossos sentidos, mas o prazer de encontrar o nosso coração nas coisas, a gente acaba realmente buscando algo que não termina nunca. A gente tem a certeza que vai chegar segunda-feira, eu vou continuar buscando meu coração nas coisas. Eu vou continuar buscando terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Porque isso é uma coisa que não acaba. Porque a partir do momento que tu busca o teu coração nas coisas, tu acaba encontrando o coração das coisas e tu vê que é a mesma coisa. Tem uma frase de Siri, eu vou ler para não falar errado. Você deve perder o seu coração e buscá-lo em todos os lugares. Quando você o encontrar, você o descobrirá como o coração de todas as coisas. Por exemplo, quero te dar um exemplo. Se eu saio entendendo que eu quero buscar o meu coração no caminho aonde eu percorro para o consultório, eu vou oferecer o meu melhor sorriso para as pessoas que eu encontrar na rua. E quando eu sentir isso de volta, eu vou ver que a gente tem a mesma intenção, o mesmo coração e a gente está na mesma vibe. Eu queria também te propor a reflexão de que todas as coisas que a gente faz, por mais boas ou ruins, por mais desafiadoras ou não, elas têm seu fim. Tem uma frase de Los Hermanos, né, uma música, todo carnaval tem seu fim. E eu entendo isso de um jeito que eu queria passar para vocês, como independente do que eu tenho de legal, por exemplo, eu tenho que fazer no final de semana, tem que fazer muita coisa, tem que viajar, tem que isso, que aquilo. Nessa viagem tem que participar de coisas bem extravagantes e tal, mas eu sei que segunda-feira vai chegar e tudo vai ter passado. Se eu tenho um grande desafio no meu dia, eu sei que vai chegar de noite e eu vou estar contando isso para alguém. Eu sei que eu vou chegar depois disso tudo e o depois sempre chega. Às vezes a gente fica nervoso, apreensivo com aquela situação, mas ela passa. Ela sempre passa.
A segunda sempre chega, a terça sempre chega, o final do dia sempre chega, o domingo sempre chega. E essa é uma certeza, que aquilo vai passar. E que a gente pode optar em dar o tamanho que a gente quiser para aquela situação. Ela nos paralisar ou ela ser algum ponto, algum marco importante na nossa vida. A gente também pode refletir sobre isso. Quando nos paralisamos frente a qualquer situação, e é natural que isso aconteça, pelo que a gente já falou no vídeo anterior, quanto maior o desafio, ou quanto mais nosso aquele desafio, mais paralisante ele é, a gente começa a ter alguns comportamentos. E esses comportamentos, eles podem piorar a nossa situação. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que existem comportamentos que são mantenedores de sintomas. O que isso quer dizer? É que eles mantêm os sintomas. E provavelmente a gente faz eles para aliviar a nossa angústia, a nossa ansiedade, algum sentimento desconfortável, e eles nos distanciam da resolução do nosso problema. Imagina que tu tá num buraco e é como se fosse a tua vida com um problema paralisante que tu tá vivendo. Nesse momento, dentro desse buraco, existem coisas que tu faz que são para cavar mais aquele buraco. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que é tímida, eu vou te dar 2 exemplos. Uma pessoa que é tímida e uma pessoa que é fechada emocionalmente. A pessoa que é tímida, para ela se livrar daquela angústia, ela acaba evitando situações. Para eu não ter que entrar num local onde eu não conheço ninguém, eu acabo não indo. Ou eu acabo levando um amigo, acabo levando uma bengala de apoio, vamos assim dizer. E esse comportamento vai gerando uma ideia de que se eu não tiver um amigo, é impossível eu habitar um local que eu não conheço. Então, se eu não tiver uma pessoa, talvez eu nem vá nesse local. Se eu não tiver alguém junto comigo, eu não vou. Eu acabo evitando e eu me sinto aliviado no início, mas no fundinho eu sei que eu tô cultivando o monstrinho dentro de mim, porque aquela sensação de alívio, aquela sensação momentânea, a gente sabe que eu tô deixando de adquirir habilidades sociais ou deixando de me entregar para oportunidades que talvez seriam importantíssimas para o meu futuro, para a minha carreira, para as pessoas que estão comigo. Eu tô deixando de viver. Eu estou deixando de viver. Isso que eu queria deixar bem claro. Que a nossa vida, ela vai nos dando convite, ela vai nos chamando para viver. E quando a gente se nega, a gente deixa de dar passos importantes que talvez não sejam só da nossa vida. Podia ser que a gente fosse um fator de soma na vida de alguém futuramente, mas a gente não quis responder o chamado que a vida nos chamou, que a vida nos empregou naquele momento. Temos a pessoa, por exemplo, que ela é mais fechada emocionalmente. E ela tá ali com uma pessoa que quer ter uma relação com ela, uma pessoa que quer se abrir com ela, quer ter uma amizade com ela, mas ela não consegue se abrir, ela não se disponibiliza para se abrir, ela é muito desconfiada. Então ela mantém aquela distância da pessoa, aquele comportamento esquivo, ela não se abre, ela não se disponibiliza emocionalmente para falar com aquela pessoa, ela não disponibiliza o tempo dela para aquela pessoa. Ela fica amedrontada de receber carinho e não busca uma forma de se tornar mais flexível com seus sentimentos. Ela não busca um autoconhecimento e dessa forma, ela além de ter relacionamentos superficiais, ela acaba cada vez mais fechada, mais isolada, com dificuldade de se relacionar e cavando mais o seu próprio buraco. Quando a gente está num buraco, a gente pode pedir ajuda, a gente pode gritar, a gente pode fazer muitas coisas. E a gente também pode fazer uma coisa muito importante. A gente pode pedir uma escada e parar de cavar e subir degraus. Subir degraus é deixar coisas para trás, é parar de fazer as mesmas coisas, é parar de cavar, é adquirir habilidades, é subir e é esse esforço da subida. Sair do buraco é subir níveis, até enxergarmos a luz do dia e podermos acessar uma realidade diferente.
quando a gente decide subir essa escada que nos foi ofertada, a vida começa a ter um frescor diferente. A gente para de respirar aquele ar do fundo do poço e depois a gente pode até sair desse buraco e nem lembrar direito como é que a gente ficou tanto tempo nesse buraco. Entende o quanto a gente parar de fazer as mesmas coisas, parar de buscar as mesmas estratégias, parar de ter os mesmos comportamentos, aquela pessoa que diz que tem personalidade forte, aquela pessoa que tem as mesmas ideias, aquela pessoa que tem as mesmas pessoas, ela não conhece pessoas diferentes, ela não conhece ideias diferentes, ela não se libera para viver uma vida diferente, o quanto ela aprisiona até a própria visão do mundo, a própria visão de si. E isso faz com que a vida dela se torne, além do mais do mesmo, aos poucos, talvez era colorida, começa a se tornar um pouco preto e branco aos poucos. Quando uma pessoa é muito inflexível, às vezes nem os amigos conseguem mais acessar ela. As ideias são muito fechadas, a cabeça é muito fechada, os comportamentos são sempre os mesmos e a vida dela para. Aquele nosso primeiro vídeo que a gente teve do nosso cantinho filosófico, das atividades que paralisam, que é aquelas automáticas, pensamentos que são automáticos, que são crenças que a gente vai passando para todas as situações na nossa vida. A gente tem uma crença lá no trabalho e a gente faz da mesma forma o nosso relacionamento, da mesma forma com amigos, e dessa forma a gente não deixa as nossas relações mais frescas, mais lindas, mais coloridas, mais espontâneas. A gente quer controlar até o que as pessoas pensam sobre nós mesmos. E elas têm o livre-arbítrio mental para pensar o que elas quiserem a nosso respeito e têm esse direito. As pessoas têm o direito de não gostarem da gente. E por que nós temos que controlar o que as pessoas acham de nós? É uma ideia ilusória, que a gente gasta uma energia para controlar o que as pessoas acham da gente, que é desnecessário, ao ponto de ser impossível. Impossível. Então, se a vida tá te chamando a evoluir, se tu tá sentindo assim que realmente tu tá empapuçado de buscar coisas que não são legais, começa a perceber o quanto tu tá desligando a ligação da vida, não querendo atender. O que tu tá fazendo para não atender essa ligação? Dizer que tá tudo bem, que tudo passa, que foi tranquilo. Não, foi final de semana tranquilo, não, foi ótimo, foi bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Aconteceu tudo isso, mas ok, tamo aí, tamo de pé. Será que essa forma de se responder, que sempre passando esse mas tá tudo bem, mas isso, mas aquilo, será que essa é uma forma de se desligar? Vir um outro final de semana e um movimento que tu poderia fazer de ascensão, tu pega e repete esse ciclo e nunca para. Como é que tu desliga essa ligação da vida? Esse é um momento de reflexão que eu deixei pro final do nosso vídeo. Espero que esse vídeo seja um vídeo de abrir os olhos e um vídeo que tenha te ajudado em algum sentido. Quero te desejar um beijo e te pedir para curtir esse vídeo, deixar o teu like, deixar um comentário se quiser. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.